gente, quero aproveitar, quem não me conhece, me chamo Márcia Santos, tá? E desde já eu peço para vocês deixar se inscreve no meu canal, deixe o seu joinha, tá bom? Me ajuda aí, tá bom? No meu canal, tá bom, gente? Estamos aqui agora no Facebook e em breve vamos estar no YouTube. E aí eu vou mandar o link para vocês, tá bom, gente? Eu quero aqui poder cantar uma canção. Através dessa canção, né? O tema de hoje do assunto, talvez muitas pessoas não vão se agradar, não vão gostar, talvez outros que gostem. Na minha opinião, aquelas pessoas que não comentam é porque concorda, né? Ou se a pessoa não concorda, então ela dá a sua opinião e aí a gente vê, né, que realmente a gente está sendo ouvido e as pessoas estão se comunicando com a gente. Então eu vou cantar aqui uma canção, tá? Que é referente ao tema hoje, que é sobre falar sobre religião e crenças, tá bom? Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vieram me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Então, gente, eu cantei esta canção, deixa eu baixar aqui o volume, porque... sim. Eu cantei essa canção, tá? Em forma de que, do texto, do assunto de hoje, tá? Que eu vou estar falando. Talvez você fale assim, mas, Márcia, você está cantando uma canção de igreja? Sim, por quê? Porque eu sempre declarei publicamente, independente do que eu sou hoje. Eu tenho fé em Deus, ainda eu tenho uma crença. Se alguém falar assim, mas a sua fé, você frequenta alguma igreja? Eu não frequento igrejas. Eu frequentei há 40 anos igreja, e aí eu vou falar para você hoje, tá? Por que então eu hoje não frequento? Mas eu permaneço com a minha crença, com a minha fé, tá, em Deus, que é uma coisa totalmente diferente do que frequentar uma igreja, tá bom, gente? Então por isso que eu cantei aqui essa canção para demonstrar a minha devoção a Deus, tá? E que as pessoas pensam de forma diferente porque hoje você é uma pessoa trans, né? Como já disse para vocês, né? Já relatei, faz 4 anos mais ou menos aí que eu passei pela transição. Eu vivi 40 anos dentro de uma igreja e hoje o que eu sou, o que eu vivo, a vida que eu tenho, eu sou muito feliz, sou uma pessoa realizada, entendeu? E tenho sempre a certeza
que dos momentos difíceis da minha vida, eu sempre tive a ajuda de Deus em tudo. Nas minhas férias, quando eu saí, tá, em fevereiro, esse fevereiro que passou, tá, eu tive uma reflexão dos momentos difíceis que eu tive durante o ano. Já relatei aqui para vocês, eu já me emocionei por estar falando sobre isso. No momento que você passa uma situação difícil da vida, a gente não percebe o que acontece. Só depois que passa aquele período ruim, é que você começa a analisar. Olha, todo esse tempo, durante o ano, você vê aonde Deus ele agiu, aonde Deus ajudou você, tá? Quantas vezes eu fiquei sozinha, quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu estava deprimida e não teve ninguém que viesse aqui aonde que eu estou, viesse me consolar, viesse me dizer algo, alguma coisa que eu pudesse estar tranquila. Não, eu tive que aguentar as minhas mágoas, eu tive que aguentar todas as coisas que eu estava passando, que durante a minha transição eu perdi amigos, né? Família, sabe? Rejeição de família, rejeição de filhos. Por hoje, porque eu me assumi uma mulher trans, né? Para muitas pessoas, principalmente para aqueles que dizem ser crentes, que são de igrejas, tá? Já começo então a contar a história, né? Você está perturbado, você está perturbada, Deus não está com você, você abandonou a Deus, você está sendo ingrata com Deus, com o tempo que você esteve na igreja. Eu não vejo nada disso, porque eu permaneço com a minha fé, eu permaneço firme na confiança em Deus e não muda. Uma coisa é você ter uma vida que você escolhe, uma vida que nem eu me assumi uma mulher trans na sociedade, e uma coisa é você ter e permanecer com uma fé. Então não tem, muitas pessoas têm uma concepção de fé que Deus não ama certas pessoas. Esta é a visão minha, esta é a visão nossa como ser humano. Nós achamos às vezes que Deus não ama alguém por ela ser alguma coisa. Quer dizer, nós julgamos de uma forma que não é a forma que Deus julga. Independente de pessoas, independente de raça, independente de crença, né? Até aqueles que são ateus, que não acreditam em Deus, que não crê que Ele existe, mesmo assim Deus ele ama a cada ser humano. Então assim, um julgamento de pessoas, de homens, tá? Que para eles Deus escolhe as pessoas que estão bem, mais bonitas, mais arrumadas, mas na verdade não é assim que funciona. Então eu sinto sim o cuidado de Deus na minha vida o tempo todo. Todos os momentos difíceis na minha vida, eu tenho acreditado e eu tenho sentido isso na minha vida pessoal. Tá, gente? O Desão Batista. Se caso o meu áudio não estiver saindo, porque eu gravei, infelizmente, né? Era para ser 10 horas e são agora 10h46, tá? Super atrasou. Eu falei assuntos muito importantes aqui. Eu sei que não vai agradar muitas pessoas, tem gente que não vai se agradar pelo que eu falo, mas eu quero puxar aqui esse assunto, porque é assunto importante que eu estou trazendo para vocês. Então, falar sobre a minha fé é falar que eu acredito em Deus, independente até de umas amigas que são mulheres trans, pessoas que eu conheço da LGBT, que não acreditam em Deus, que tem outras crenças, tem outras religiões, independente da religião, independente de que vocês creem ou não, tá? Isso fica a critério de vocês, né? Isso não é problema meu, do que você acredita ou não. Eu falo do que eu acredito. Então é assim que funciona. Tá, gente? Então eu estou justificando a minha fé. Sou, sim, uma mulher trans, mas eu tenho fé em Deus, acredito em Deus e sempre vou acreditar, tá? Uma pergunta que diz que fizeram,
teria ingratidão em relação ao passado com Deus? Muitas pessoas falam assim, mas você tem sido, Márcia, ingrata com Deus por tudo que você passou, pelos anos que você passou na igreja, e você seria ingrata por tudo que você viveu dentro de uma igreja? Eu, gente, não vejo essa forma, sabe, que eu estou agindo com ingratidão com Deus pelo tempo que eu vivi dentro de uma igreja. Não, eu não vejo. Ah, mas você era isso no passado. Ah, você fazia tal coisa no passado. E hoje você é uma pessoa diferente o que era. Não, gente, eu sou uma pessoa melhor do que eu era. Eu era uma pessoa que eu não tinha alegria. Ah, mas dentro da igreja você não tinha alegria? Eu não tinha alegria por coisas que aconteciam, por sistema igreja que ainda há né, nos tempos de hoje, tá? Tem tanta coisa para falar, mas eu tento resumir, entendeu? Essa minha fala. Então eu não vejo ingratidão, tá, com Deus, tá? Eu passei anos aprendendo o básico do básico que eles mesmos ensinam, mas eu por conta própria me dediquei, tá, ao estudo da tradução da Bíblia, hebraico, aramaico, a teologia, o estudo sobre as coisas de Deus, o estudo sobre os tempos, sobre a comunidade, né, que seguiam a Deus, né, os povos, a cultura. Eu estudei muito sobre esses assuntos há anos, há muito tempo, e eu chego à conclusão que a igreja, entre aspas, não vive nem um oitavo, tá? O nono do que hoje eles pregam, o que eles falam, o que eles ensinam. Na prática é totalmente diferente. Então eu não me arrependo de ter saído do meio dessas coisas, porque muitas coisas ali, gente, não é real para o mundo. Não é a igreja que existiu lá no tempo de Pedro, quando Jesus disse, Pedro, cuida da minha igreja. Gente, aquela igreja sim, mas a igreja de hoje é CNPJ, é empresa, é cargo, é pessoas que brigam por tudo ali, sabe? O amor que não existe, falam sobre o amor de Deus e desconhecem totalmente o que é amor de Deus. É muito assunto, mas eu vou tocar para frente mais ainda. Qual é a sua visão ao amor de Deus? A visão que eu já acabei de falar é a visão que eu tenho, pelo que eu conheço, pelo meu conhecimento, o amor de Deus, ele não vê idade, ele não vê raça, ele não vê cultura, sabe? Que nem, por exemplo, na Escócia, o homem, a cultura deles, tá? Eles vestem saia. Deu um exemplo que a gente sabe, tá? E aqui no Brasil, o homem não veste saia. Então, aí Deus, ele olha para essas duas figuras. E aí eu te pergunto, Deus vai amar aquele que está usando calça? Porque na Bíblia na Bíblia não diz nada sobre calça, tá? E Deus vai amar quem está com calça e vai deixar de amar aquele homem que está na Escócia, que está de saia? É a cultura. Então Deus não vê cultura, Deus não vê nada disso. Enquanto nós, seres humanos, nós olhamos sim, claro que nós olhamos as pessoas, nós julgamos as pessoas pela aparência, julgamos, e aí a forma que Deus olha é totalmente diferente. O amor de Deus, ele não vê nada disso. Então, enquanto muitos estão me julgando, dizendo que eu estou afastada, que eu estou com rebelião para com Deus, que eu deixei a minha fé, que eu abandonei, entendeu? E é totalmente diferente, porque Deus cuida de mim o tempo todo, o tempo inteiro, sabe? Então, um julgamento que nós fazemos do amor diferente do amor de Deus. Então, gente, na minha opinião,
Sabe, a gente não pega nem 1% do conhecimento de Deus em relação ao amor. E as pessoas falam sobre amor como se conhecesse. A pessoa não consegue amar nem a si próprio. Tem gente que não ama nem a si próprio. Tem gente que não ama nem a sua esposa. E vice-versa. Tem gente que não ama nem os seus próprios filhos. Como tem coisas que aparecem na TV. Pais, mães, sei lá, que matam os seus próprios filhos. Tem gente que não interpreta nem o próprio sentimento, quanto mais o amor de Deus, né? Tocando ainda mais à frente, tá? Há alguma revolta com a igreja? Então, se você pergunta para mim, Márcia, você tem revolta da igreja? Gente, entre aspas, eu tenho sim muita revolta com a igreja, porque o que eles me ensinaram, tirando o que eu aprendi, estudando, o que eles me ensinaram e o que eles passaram para mim, o básico do básico, e que só ensinou que Jesus salva, Jesus liberta, só isso, aí você tinha que se virar, você tinha que andar sozinho para poder descobrir, entendeu? Como que é Deus agindo na vida do ser humano. Então assim, e fora muitas coisas que ensinam e é errado. Quantas coisas acontecem ali dentro, sabe? E a pessoa lá de fora não sabe. Só descobre quando entra dentro de uma igreja. Aí você descobre. Com o tempo que você fica lá, você começa a ver coisas que você fala, mas poxa, lá fora não é desse jeito e aqui dentro já é desse jeito. Então, eu tenho sim revolta contra a igreja. Não é contra Deus. Permaneço fiel, permaneço tendo a minha fé com Deus, mas com a igreja eu estou realmente desacreditada. Talvez esse assunto não te agrade o que eu estou falando, mas na prática, para quem viveu sabe o que eu estou falando, sabe que é verdade o que eu estou falando. Alguns pontos que eu vejo é a mentira do que pregam. Eles pregam prosperidade. Não acontece prosperidade. Eles pregam sobre um amor que eles não têm a prática, que eles mesmos não ensinam, eles praticam. Eles podem falar sobre amor, ele pode pegar estudos sobre o amor, sobre a prática do amor, mas eles não têm na sua vida esse efeito. Então, muitas coisas que eles pregam, mentindo para as pessoas, mentindo que tem prosperidade. Eles só têm, gente, o básico do básico. Malaquias capítulo 3, qualquer passagem bíblica em relação financeira, tá? Eles lêem o que eles querem, eles ensinam o que eles querem que o povo escute, mas eles não ensinam o que Deus quer que seja falado. É diferente. Então, eu vivi o tempo todo e eu vendo isso, a própria mentira dentro da igreja. Engano com falsa comunhão. Como já falei, uma comunhão que é só os próximos do líder, só o próximo de pastores, parentes, mas o restante, que tamanho que é essa igreja? Que tamanho que é essa congregação? Pessoas que estão largadas dentro da igreja, estão abandonadas dentro da igreja. O pastor não sabe nem o nome da pessoa. Então, falsa comunhão. Não existe comunhão. É bonito para falar, é bonito para pegar um microfone e falar sobre a comunhão, que na verdade, na prática, não fazem. Terceiro, intriga entre pastores. Gente, o que mais acontece dentro de uma igreja é intriga, é confusão, é querendo ser maior do que o outro, sabe? Brigam entre eles, nas reuniões entre eles, contenda, sabe? Eles arrebaixam, eles não deixam ninguém crescer porque eles mesmos querem crescer. Não deixa ninguém aparecer quando alguém faz um trabalho decente, quando alguém faz um trabalho realmente que é válido para Deus, em relação em ajudar, em resgatar as pessoas necessitadas,
sabe? Não pode aparecer, porque quem tem que aparecer é aquele líder, é aquele pastor que tem que aparecer. Ninguém pode aparecer a não ser ele. Então, gente, é intriga, é confusão. Isso eu tenho visto com 40 anos que eu passei dentro de uma igreja. Campanha de motivação. Campanha, seja em praça pública, seja em escola, seja em ginásio, sabe? Antes de fazer esse tipo de reunião, os pastores se reúnam para ver quem vai pregar, ou seja, para quem eles vão dar o privilégio de ser pago e bem pago para poder ser a pessoa que vai pregar naquela noite ou naquele dia. Ninguém pode ser uma pessoa bem fluente, que fala fluentemente. Não, tem que ser ali do meio deles. Se não for, não haverá evento. Não tem evento se não tiver um acordo entre as igrejas. E há uma desconcordância entre muitas igrejas, porque muitas igrejas não participam de reuniões por causa que não teve participação individualmente de cada um. Então, cada igreja tem que ter alguém representante, tem que ter alguém influente, ou tem que aparecer na mídia para poder, então, toda aquela igreja participar daquele evento. Gente, quando Jesus, ele pregava, ele não estava nem aí se estavam aceitando ou não, se concordavam ou não. Ele ia lá e falava e acabou. Não tinha essa reunião. Ele não pedia autorização para sacerdote. Ele não pedia autorização para nenhum líder daquela época. Sabe? E hoje acontece isso em muito, gente, em muito. Outra coisa, a apostasia. A apostasia. Gente do céu, eles colocam coisas que não existem, eles confundem as coisas. Quando aconteceu aquele ato ali em Atos capítulo 2, quando os discípulos estavam orando, estava quase 50 dias já que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, tá? E ali estavam reunidos orando, né? Porque Jesus falou assim, fica lá em Jerusalém até que do alto seja revestido. Só que revestido com a graça, virtude. Mas os estrangeiros, porque naquela época em Jerusalém estavam reunidos muitos estrangeiros que estavam visitando as festas de Jerusalém naquele tempo, tá? Chamada Pentecostes, o nome da festa. E aí os discípulos estavam orando. Cada um começava a orar. Aí os estrangeiros ouviam aquilo e falavam, nossa, quem é que estão falando ali dentro? Porque a gente consegue ouvir as pessoas que estão falando no nosso próprio idioma. Sendo que essas pessoas que estavam ali dentro eram pessoas sem estudo, sem preparo, não conheciam nenhum idioma, era tudo de Israel. Gente, o que eu entendo que quando aconteceu aquilo, que foi um ato sobrenatural de Deus, se entende que no momento que aconteceu aquilo, que o povo de fora entendeu o que eles estavam falando ali, era um aviso, um sinal de que todos tinham que sair para qualquer lugar do mundo e pregar Jesus, pregar as mensagens de Jesus aonde quer que ele estiver, em qualquer país. Não era só a forma de línguas estranhas que aconteceu ali. Ali foi um revestimento, mas não era exatamente aquilo. Não era exatamente aquilo. Então hoje nas igrejas, eles modificaram aquilo que foi visto, né? Que não foi ensinado. Aquilo não foi ensinado. Aquilo foi um acontecimento que as pessoas falaram e viram. Não foi um ensinamento. E aí, na igreja, as pessoas gritam, as pessoas rodam, as pessoas até babam, pessoas que giram ali, sabe? Ficam louco dentro da igreja. Que coisa é essa?
sabe? Coisas estranhas. E Deus, nada disso, sabe? Não foi nada disso que Deus ensinou, sabe? E coisas que eles hoje fazem da igreja uma heresia, um lugar para fazer arruaça, um lugar para fazer bagunça, e dizer que é igreja, e dizer que é Deus, e dizer que é Espírito Santo. É lamentável esse tipo de coisa. Aí, final do assunto, pecado dentro da igreja. Eles falam tanto de pecado. Ah, o pecador, né? Falaram de mim também, né? Pecadora, você pecou contra Deus, você abandonou a Deus. Só que dentro da própria igreja existem pecados ocultos, existem pecados entre pastores, entre membros, entre irmãs, entre jovens. Ninguém fala nada. Eles escondem a verdade. Depois ficam disfarçando de igreja santa, dizendo, ensinando as coisas para as pessoas. E as pessoas não sabem de nada, sabe? Por quê? Porque eles não vivem a fé. Eles não vivem, não digo religião, porque religião é coisa monópola. Né? Religião é uma coisa de frequentar. Por isso que eu não frequento igreja. Mas a pessoa ser cristã, ela pratica o que é bom para Deus e o que é bom para as pessoas e para si próprio, sabe? Não olha quem você vai ajudar. Simplesmente você ajuda quando você pode, seja ela estranha ou conhecida, sabe? E mentiras e pecados que eles apontam às pessoas de tantas coisas e eles mesmos se escondem. Conheço igreja que pratica sexualidade dentro da igreja entre os próprios homens. É ruim, né? É ruim você estar ouvindo isso. Você não sabia, mas sim, existe sim. Existe e até hoje existe. Então, gente, eu me cansei. Prefiro ser uma pessoa verdadeira, o que eu sou hoje. Realizada, assumida, uma mulher trans na sociedade, sou bem sucedida, estou bem com a minha vida pessoal, e não vivo na mentira que eles queriam que eu vivesse. Não, eu vivo na verdade do que eu sou real. Eu sou uma pessoa real, não sou uma mentira para a sociedade. Então, gente, isso me traz revolta na igreja, não com Deus. Falando novamente, não com Deus, mas da igreja. Por isso, gente, hoje eu decidi falar sobre isso e deixar claro, tá, o que eu acredito, tá? Não deixo de acreditar na verdadeira escrituras, não. Na verdadeira escritura, não, porque eu estudei para saber. Conhecer a Deus, saber como o amor de Deus age no meio da humanidade. E as pessoas agem de forma individual, achando que Deus pensa como você, como eu. Não, Deus não pensa como nós, né? Os pensamentos do mundo, os pensamentos das pessoas é loucura, é ignorância para Deus. Então, pregar e usar o púlpito, usar a igreja para ensinar coisas que eles não vivem e vivem lá dentro com pecado, com coisas erradas. Por isso que hoje ninguém vê milagre mesmo, ninguém vê milagre, nem vê coisas diferentes, é a mesmice de sempre. Então, gente, termina aqui o meu assunto, esse assunto talvez ninguém goste, eu gostaria que deixasse o seu comentário, que deixasse aí, né, o que você acha, o que eu falei, se você concorda ou não concorda, se você viveu isso ou não viveu, se você já percebeu ou não, tá bom, gente? E desde já eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal e deixem o seu like, que logo esse vídeo vai estar no YouTube e vai durar aí o máximo até amanhã. Esse vídeo vai estar até amanhã aqui no Face, tá? Que eu vou excluir e aí depois vou editar e vou colocar no YouTube e mando o link para vocês, tá bom? Vai ter cortes? Sim, vai ter cortes, mas quem pegou agora a minha live e conseguiu ver, beleza, né? Depois tem algumas coisas que você não vai ouvir porque vai ser cortado na edição. Gente, fica com Deus, termino aqui, tá bom, gente?
E vou tentar gravar um vídeo hoje, vou passear um pouco com meus filhos, vou dar, né, uma clareada hoje, estou de folga, hoje é sábado. É para essa live acontecer às 10 horas, porém aconteceu um erro aqui de transmissão da parte do microfone de lapela que deu problema. Acredito que está sendo, agora a minha voz está saindo melhor. Beijo, gente, fica com Deus. Eu, Márcia Santos, me despeço vocês aqui de Curitiba, tá bom, gente? E de onde que estiver alcançando. Tchau, fica com Deus, gente.